a gente ir se caminhando, né? Eu gostaria que a gente comentasse agora, queria perguntar para vocês sobre o impacto da eleição de 2022 nas eleições municipais agora. Como que vocês estão percebendo? Vai ter polarização novamente? No meu ponto de vista, Santos é um cenário que vai se repetir. Assim, vai espelhar 2022, a polarização de 2022 vai se espelhar em Santos, tá? Essa é uma opinião muito pessoal minha. E assim, na Baixada, como que vocês acham que vai impactar essa eleição? Eu acho que, assim, das cidades, a gente não, eu não acompanho tanto como o Sandro aí das demais cidades, mas, assim, sem sombra de dúvida alguma, Santos será a cidade onde essa polarização vai ser muito forte, né? Eu tenho informações que pessoas ligadas à deputada querem que ela, tipo assim, se afaste um pouco dessa questão aí de estar ligado ao bolsonarismo, que é praticamente impossível, porque é um fato. É um fato, ela é presidente do PL local, muito próxima à ex-primeira-dama, né? Mas eu obtive essa informação que existem pessoas que estão atuando com ela para poder tentar migrar, tirar um pouco essa radicalização e migrar um pouco para obter mais votos do centro, por exemplo, né? Do centro-direita, nesse sentido, não aqueles grupos mais bolsonaristas, ampliar o leque nesse aspecto, né? Enfim, essa é uma realidade. Então, a gente acha que isso vai ser muito claro, porque você tem desse lado eventualmente, se a deputada for a candidata, tudo indica para tanto, porque já tem equipes trabalhando na campanha dela, você tem a outra vertente, que tem o lançamento da candidatura, a pré-candidatura, na realidade, da ex-prefeita Thelma de Souza, que é muito claro, ela vai fazer esse contraponto aí nesse sentido, muito claro nesse aspecto, esse contraponto, e você tem o prefeito, ou o ex-prefeito, o prefeito Rogério Santos ou o ex-prefeito Paulo Barbosa, que vai trabalhar pelo centro, pelo meio, né? Pegando esse viés de centro, centro-direita, centro-esquerda, pelo menos em tese, nessa questão ideológica. Eu só reforço que numa eleição municipal, essa questão ideológica às vezes não tem esse peso como alguns querem dar. Por quê? É o vizinho, é alguém que é amigo, é o buraco na rua, são essas questões que extrapolam essas questões macro, Lembrete importante. né? É importante esse aspecto, porque essa questão ideológica, ela tem um peso de extremos. Então, quem é eleitor do Bolsonaro, obviamente, é um nicho, 10, 15% daqueles eleitores fiéis. Tem aqueles que são eleitores contra o PT. E desse lado, pessoas que são contra o Bolsonaro. Não que sejam petistas, mas tem aqueles grupos de esquerda, que são 10, 15%, que se contrapõem nesse aspecto. Só que no meio você tem a grande maioria que não pende nem para um lado nem para o outro, né? Aí esse é o público-alvo principal, né? E esse é o grande desafio. Tem uns que pendem mais para um lado, tem uns que pendem mais para o outro. E assim, vai ser muito claro que a gente tem que pensar que Santos dificilmente não teremos segundo turno. Todos que a gente tem entrevistado falam que Santos deverá ter segundo turno. Se isso acontecer, como tudo indica, particularmente, eu acho que o voto do eleitor de esquerda vai ser preponderante para essas eleições. Porque ele e a própria vereadora Thelma já colocou que ela tem um papel importante de impedir o avanço do bolsonarismo na cidade. Isso ela declarou lá no nosso programa, no Jornal em Foque, declarou isso, é público, impedir o avanço do bolsonarismo na cidade. Né? E a gente percebe um fortalecimento de partidos que estão junto com ela. Né? A esquerda não sei se vai lançar algum outro candidato, pelo menos não vislumbro nenhum outro nome. Dividiria muito também. Né? Não vai lançar, o pessoal não vai lançar outro candidato, né? Nesse sentido. Já tem PDT, tem a própria federação, que é PV, PCdoB, tem também o único partido que talvez não esteja junto, não vai estar junto é o PSB, teria esse viés mais de centro-esquerda, vai estar junto com
com o prefeito nesse sentido. Enfim, esse é o cenário. A gente tem que ver o impacto do horário eleitoral, o que isso vai provocar também, né? A própria deputada Rosana, né, pelo menos era para ter até 7 partidos apoiando. Isso foi minguando, e o cenário já é outro hoje. Partidos que teoricamente estariam juntos já não estão mais, já declararam apoio ao prefeito. Então, é um cenário que a gente tem que levar em consideração o que vai acontecer no segundo turno. E eu volto a dizer, os votos do eleitor mais de centro-esquerda, de esquerda, se vê que há um risco da direita, dessa direita ligada ao bolsonarismo, principalmente, vencer, eu não sei se a gente pode ter numa reta final um voto útil, migrando para o Rogério ou o Paulo, ou migrando para a própria Thelma. Sim. É um risco, é uma possibilidade. Sim. Eu não sei realmente, ainda é muito cedo para a gente bater o martelo. Mas sem sombra de dúvida, como foi no passado, a eleição do Beto Mansur, os votos dos eleitores conservadores contra a reeleição da Thelma, né, isso depois da relação ao Papa em relação à Thelma, 20 e tantos anos depois, né, a gente tem o sentido oposto. Os votos dos eleitores mais à esquerda serem decisivos no segundo turno em relação ao risco de avanço do bolsonarismo ou da direita, né, a direita mais extremista, digamos assim, está presente. Por isso essa questão de tentar descolar um pouco essa imagem. Algo que o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, também está tentando. Ele sabe que está complicado, porque ele precisa dos votos dos eleitores do ex-presidente Bolsonaro, mas ele também não quer muito essa aproximação. Então, o que acontece? Será que isso mostra que o eleitor está cansado dos extremos, está cansado da polarização? Olha, eu acho que depende, viu, Ana? Porque assim, o Fernando aqui trouxe um cenário, desenhou muito bem o cenário aqui de Santos. Mas o que eu percebo, assim, o que eu tenho percebido é que o eleitor que se identifica com o bolsonarismo, de direita, conservador, hoje eles estão muito mais organizados. E, por exemplo, eu tô curioso até para saber como que vai ser a linha do horário eleitoral da deputada Rosana Vale, porque ela mudou bastante a postura dela, desde que ela se filiou ao PL, com um discurso muito mais político, de fato, né, partidário, enfim, embarcando em algumas bandeiras. E aí eu falo isso com uma certa ressalva do peso da cobrança, como por exemplo aqui em São Vicente mesmo. A gente sabe que em São Vicente havia um acordo muito bem encaminhado para o PL apoiar a reeleição do candidato do prefeito Caio Amado, mas por força até mesmo dessa base bolsonarista de eleitores que fazem bastante barulho, houve um recuo por parte do PL, tanto é que o PL vai ter uma candidatura própria, e assim, a gente não está falando de uma cidade qualquer, a gente está falando de uma cidade de São Vicente, que é uma cidade grande, enfim, então, eu acho que realmente essa questão do peso, eu acho que não é tão grande. Acho que na eleição municipal hoje as pessoas elas estão muito atreladas, principalmente do bolsonarismo, de fechar mesmo, olha, com determinadas candidaturas, determinados nomes, e isso pode acabar fazendo a diferença, como por exemplo a questão do voto de legenda. A gente estava comentando aqui, né? No caso de Santos, eu acho que vai ter muito voto de legenda para o PT, para o 22, e isso vai acabar beneficiando os vereadores dessa bancada, que talvez não tenha uma votação tão elevada, talvez se concentre em 1 ou 2 nomes ali que estejam mais identificados com o bolsonarismo, mas vão acabar sendo beneficiados por isso, né? Sim. É um cenário, é tudo Muita é um coisa ponto de pode, interrogação. muita coisa Mas pode acontecer. Isso, e as pesquisas mostram também essa tendência. E a gente não pode desconsiderar também os vices, né? Que às vezes são colocados em segundo plano, mas podem ter um papel preponderante dentro desse cenário. Sim. Tanto é que no caso de Santos, praticamente um vice deve ser, se for um candidato homem, da Paulo Alexandre, o Rogério, certamente vai ter uma mulher. Isso é fato, até pelas características da cidade, número de eleitores, dessa pauta que a gente vem discutindo aqui no programa, é quase que uma exigência assim, do eleitorado ter uma mulher no papel chave ali na administração municipal.